Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal JD e esses serão os seguintes temas do vídeo de hoje: 7 fundos imobiliários que pagam mais que a Selic, o que é taxa Selic, em que a Selic influencia, quem decide o valor da taxa Selic, diferença entre taxa Selic e o CDI, objetivo e função da Selic, impacto da Selic no mercado e política monetária. É sobre isso que eu falo nesse canal. Aqui eu falo sobre investimentos, fundos imobiliários, ações, renda fixa, renda variável. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui tem vídeo 2 vezes por semana e assim você vai ficar por dentro de tudo que é postado aqui no canal, beleza? Já que o tema desse vídeo é fundos imobiliários que pagam mais que a Selic, então eu me sinto na obrigação de explicar para vocês em um breve resumo o que é taxa Selic. Então vamos lá, o que é taxa Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Assim, a taxa de juros é usada para controlar a inflação, além de garantir a segurança bancária, essencial para o controle econômico nacional, ou seja, a inflação. E o próximo tópico é em que a taxa Selic influencia. A taxa Selic influencia em todas as demais taxas de juros do Brasil, como por exemplo, empréstimos, financiamentos, retornos e aplicações financeiras. Ou seja, tudo que está ligado a finanças, a economia, a juros, a empréstimo consignado, juros do cartão de crédito, financiamento, tudo isso está ligado à taxa Selic, tudo isso é controlado pela taxa Selic. Então, a taxa Selic influencia diretamente em tudo isso. Aí você se pergunta, tá, tudo bem, a taxa Selic influencia em tudo isso, mas vem cá, como que a gente sabe o valor dessa taxa Selic? Como que essa taxa Selic aumenta ou diminui? Como que isso acontece? Então, quem decide o valor dessa taxa? Esse é o próximo tópico e eu vou falar para você quem decide o valor dessa taxa. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ele se reúne a cada 45 dias para decidir se aumenta a Selic, se diminui a Selic ou se mantém a Selic instável, A taxa Selic hoje está em 10,50% ao ano. Ela foi decidida no último dia 8 de maio agora de 2024. E representa uma queda em relação à reunião de janeiro, quando os juros estavam em 10,75% ao ano. Então, caiu 0,25%. É muito? Não é muito, o mercado esperava mais, mas como nós já estamos aprendendo, que a taxa Selic influencia na inflação, ela controla a inflação, então o Banco Central, através da reunião do Copom, decidiu que a taxa Selic diminuiria somente 0,25%, ou seja, não superou a expectativa do mercado, que o mercado esperava mais, O mercado esperava aí no mínimo uma queda de 0,50% e não foi isso que aconteceu. E o próximo tópico é qual a diferença entre a taxa Selic e o CDI. Eu não sei se você sabia, mas a taxa Selic e o CDI, as duas taxas são bem próximas uma da outra. Por exemplo, hoje a taxa Selic está em 10,50. Já a taxa do CDI está em 10,40. Ou seja, o CDI ele está sempre 0,10 abaixo da taxa Selic. No caso da taxa atual, que é 10,50, o CDI está a 10,40. Ou seja, quando a Selic cai, o CDI cai. Quando a Selic sobe, o CDI sobe. Então, todos os seus investimentos que estão atrelados ao CDI, eles estão rendendo 0,10% ao ano menos que a taxa Selic. Entenderam? Eu espero que vocês estejam entendendo mais ou menos como funciona essa história de taxa Selic, que para muitos é uma coisa, de outro mundo. Muitas pessoas não sabem o que é taxa Selic, mas taxa Selic ainda vai muito além desse pequeno resumo que eu estou trazendo para vocês. E agora nós vamos entrar nos 3 últimos tópicos dessa lista. E esse próximo tópico que eu vou falar para vocês agora é o objetivo e função. A principal função da Selic é controlar a inflação e influenciar na atividade econômica. Ao ajustar a taxa, o Banco Central busca equilibrar a oferta e a demanda de dinheiro na economia, ou seja, a Selic
está ligada diretamente no controle da inflação. Quando a inflação está alta, o Banco Central tende a aumentar a Selic. Para quê? Para que aumentar a Selic quando a inflação está alta? Justamente para desestimular o consumo e o investimento, né? Reduzindo a pressão sobre os preços. Quando a economia está em recessão, a Selic pode ser reduzida para incentivar o consumo e o investimento. Então, assim, a Selic, o Banco Central, através da Selic, controla a inflação. Quando está alta, quando está baixa, o Banco Central está sempre buscando ter o controle da inflação. Então, para isso, ele usa a taxa Selic, ou subindo ou diminuindo a taxa, ou então mantendo ela estável. E é isso. Agora vamos falar sobre o impacto da Selic no mercado. A Selic influencia diretamente outras taxas de juros da economia, como, por exemplo, as taxas de empréstimo, como eu já falei, né? Bancários, financiamentos e aplicações financeiras. Tudo isso é influenciado pela taxa Selic. Instrumentos de renda, CDBs, títulos públicos, todos eles têm seus rendimentos atrelados à Selic. E o último ponto, política monetária. A decisão de ajustar a Selic é uma ferramenta de política monetária muito usada pelo Banco Central para alcançar as metas de inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. A meta de inflação é fixada anualmente pelo CMN e serve como um guia para as decisões do Copom em relação à Selic. Então, esses foram todos esses pontos que eu falei para vocês sobre taxa Selic. Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei passar essas informações reduzidas ao máximo. Espero que vocês tenham assimilado. Espero ter tirado a dúvida de vocês em relação à Selic. O assunto Selic é muito longo, não tem como falar. Eu acredito que até um vídeo em mais ou menos 1 hora não tem como falar tudo sobre a Selic, porque é um assunto muito longo, é um assunto muito complexo e envolve muitas coisas, tá? Bom, pessoal, e depois de todas essas informações, eu venho novamente pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês, ativarem o sininho e compartilharem o vídeo ao máximo, tá? E vamos aí para o tema principal do vídeo, que é 7 fundos imobiliários que batem a taxa Selic. Bom, e aqui eu selecionei um fundo imobiliário de cada segmento que possui um dividend yield superior à Selic. E os critérios que eu usei para essa seleção foram uma liquidez diária acima de 500 mil, fundos imobiliários com alavancagem média ou grandes problemas com devedores, eu deixei de fora. Então, essa lista que eu fiz, ela ficou da seguinte maneira. Então, pessoal, e essa aqui é a tabela, eu separei por colunas, né? A primeira coluna a gente tem os fundos imobiliários, na segunda a gente tem os segmentos, na terceira nós temos o dividend yield dos últimos 12 meses, na quarta coluna temos o rendimento, o último rendimento, e na quinta e última coluna nós temos o dividend yield mensal. E o primeiro fundo dessa lista é o URPR11, ele é um fundo de papel. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 16,29, o último rendimento dele foi de R$ 1,10 e o dividend yield mensal dele está em 1,29. E o segundo fundo imobiliário que eu trouxe também foi o Maná MNA11, é um fundo do segmento de multi-estratégia. O dividend yield dele dos últimos 12 meses está em 12,95, o último rendimento dele foi de 11 centavos e o dividend yield mensal dele de 1,16% ao mês. O terceiro fundo imobiliário é o TGAR11, é um fundo de desenvolvimento. O dividend yield dele nos últimos 12 meses está em 13,27, o último rendimento dele foi de R$ 1,34. E o dividend yield mensal dele de 1,08% ao mês. E o próximo fundo é o ZRAT11, ele é do segmento logístico. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 12,04, ele distribuiu R$ 1,05, esse foi o último rendimento dele. E o dividend yield mensal dele de 1,05. Logo na sequência nós temos o próximo fundo imobiliário, que é o RECT11. Esse já é do segmento de lajes corporativas, né? O dividend yield dele dos últimos 12 meses
é de 12,63, distribuiu 37 centavos, esse foi o último rendimento, e o dividend yield mensal está em 0,99. E depois o próximo fundo é o GARI 11, ele é do segmento híbrido, teve um dividend yield dos últimos 12 meses de 11,05, o último rendimento dele foi de 0,9 centavos e o dividend yield mensal de 0,95 ou 0,95. E o último fundo imobiliário dessa lista é o RBVI 11, é um fundo de fundos. O dividend yield dele dos últimos 12 meses está em 11,41. O último rendimento dele foi de 75 centavos e o dividend yield mensal dele está em 0,96%. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Eu fiz questão de explicar em resumo o que é taxa Selic e como ela interfere na economia do nosso país. Eu fiz questão de abordar esse tema porque eu acho ele muito importante, né? Principalmente quando se refere a fundos imobiliários e ações, porque tudo está atrelado à Selic mesmo. Então o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Fé e foco, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.